Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo das Escrituras, iniciaremos hoje o livro Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que as Escrituras, a Bíblia, ela é composta de 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Nós estamos estudando o Novo Testamento, onde os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós escolhemos o evangelho de João, porque era um evangelho mais espiritual, onde ali a gente pôde saber, pôde entender quem é Jesus Cristo, quem era a pessoa de Jesus Cristo, por que ele veio a essa terra. E a gente estudou que Jesus veio a esse mundo para cumprir a missão que o Pai o enviara. Qual era a missão? Ir à cruz do Calvário, derramar todo o seu sangue como cordeiro para trazer de volta a comunhão do ser humano com Deus, que foi perdida lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e o pecado entrou no mundo. Por isso, todas as pessoas que nascem já herdam de Adão e Eva esse pecado. Mas Jesus, vindo a esse mundo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que vai trazer a redenção da humanidade, veio, viveu há 2000 anos atrás junto à comunidade judaica, e ali ele cumpriu muito bem a missão do Pai. Foi à cruz sem ter nenhum pecado e foi morto, sepultado, mas no terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos para cumprir a profecia. E ali, naquela cruz do Calvário, quando Jesus recebeu todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, dos que nasceram, dos que vão nascer, mas para isso é para que ele pudesse vencer o inimigo, vencer Satanás e fazer com que nós possamos novamente ter a comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Jesus é essa ponte. Apenas em Jesus Cristo nós temos essa comunhão com Deus. Deus nos ouve, Deus fala conosco através das Escrituras e nós falamos com Deus através da oração e com o nome de Jesus Cristo. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos é o início da igreja cristã, a igreja primitiva, que Jesus, quando vai ascender ao Pai, no período que ele fica depois da sua ressurreição, ele tem encontro, conversa com os discípulos, com muitas pessoas, e orienta os discípulos o que eles devem fazer. O evangelho deve ser pregado na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Foi o que aconteceu. Então, o livro Atos dos Apóstolos foi um livro que foi escrito pelo historiador e médico Lucas, o mesmo que escreveu também o Evangelho de Lucas. Então, Lucas, ele recebeu essa missão de fazer um histórico, de escrever com detalhes, como grande historiador, todos os fatos ocorridos no início da igreja cristã, porque ele vivia junto aos discípulos. Então ali, ele, com toda a sua sabedoria, todo o seu discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu esse grande livro que serve de referência para nós cristãos nos dias de hoje, pois aqui a gente vai entender como deve se comportar a verdadeira igreja de Cristo aqui na terra. Eles, os 11 discípulos, com mais o 12º que eles escolheram, que foi Matias, ali eles vão mostrar para o mundo a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos então iniciar o nosso estudo. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, aqui Lucas estava escrevendo, contando essa história, os fatos ocorridos através desse Teófilo,
que é a pessoa que recomendou o estudo. Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele, Jesus: de mim ouvistes. Olha só o que Jesus falou. Por enquanto, João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha só, quando o Lucas escreve esse livro, ele vai detalhar que após a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus ficou aparecendo durante 40 dias ininterruptos a todos os discípulos, e ali orientava, como a gente viu no Evangelho de João, no final, que Jesus ali apareceu para os discípulos várias vezes, apareceu para Maria Madalena e dentre outras pessoas, sendo que durante os 40 dias que Jesus ficou aparecendo lá em Jerusalém, lá na Judéia, lá em Samaria, lá na Galiléia, ele orientou aos discípulos como deveria ser o comportamento deles a partir daquele momento, que a igreja cristã, que Jesus iria ao Pai, mas que mandaria ser enviado o Espírito Santo de Deus, o Consolador. E aqui, quando Jesus orienta aos discípulos que eles permanecessem em Jerusalém, até que ele enviasse o Espírito Santo de Deus, que era necessário que ele fosse ao Pai para que o Espírito Santo descesse. E aqui Jesus, durante esses 40 dias e durante os 10 dias que irá acontecer, antes do dia de Pentecostes, que é o dia, a festa de Pentecostes, que era a festa que acontecia no 50º dia depois da Páscoa, onde ali Jesus disse para os discípulos: vocês permaneçam aqui em Jerusalém, porque o Espírito Santo de Deus vai descer, e é necessário que vocês fiquem, não saiam de Jerusalém. E naquela época, muitas pessoas estavam ali em Jerusalém, pois tinha terminado a Páscoa e já iria começar a festa de Pentecostes. Então, Jerusalém era o centro do mundo naquela época, muitas nações visitavam Jerusalém. E Jesus fala para os discípulos que o João Batista, trouxe o arrependimento de pecados e batizou com água, sendo que agora o batismo será através do Espírito Santo de Deus. Agora é sobrenatural, o Espírito vai habitar naquele que confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Versículo 6. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhe comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Olha só, Jesus, quando ascendeu aos céus, ele falou, antes de ascender aos céus, ele falou para os discípulos que eles iriam receber poder através do Espírito Santo de Deus e que eles iriam levar o Evangelho a todas as nações. E iria começar com Jerusalém, a Judéia, a Samaria e todos os confins da terra. E foi o que aconteceu. Os discípulos levaram o Evangelho primeiramente para a Judéia, a Samaria, e depois levaram para os outros confins da terra, na Ásia, e hoje o Evangelho é pregado no mundo todo. Aqui, quando Jesus vai ascender ao Pai, ele começa a falar essas coisas, ele começa a ascender e começa a desaparecer entre as nuvens. E ali os discípulos ficaram preocupados, ficaram um pouco assustados, vendo o Senhor desaparecer entre eles. Mas, ao mesmo tempo, ali apareceram 2 homens de branco, que ali eram anjos, e que esses anjos falaram para os discípulos: olha, por que vocês estão olhando fixos, tão preocupados? Fiquem tranquilos, esse mesmo Jesus que está agora ascendendo aos céus, ele vai retornar, e quando ele vai retornar da mesma maneira que vocês estão vendo, ou seja, como ele subiu, ele vai descer, ele vai vir pelas nuvens. Assim, é uma referência para que nós, como cristãos, sabemos que Jesus está prestes a voltar, não sabemos quando, isso cabe ao Pai. Aqui, os discípulos perguntaram a Jesus: e aí, Senhor, quando é que tu restaurarás esse reino? Aqui eles estavam pensando que Jesus iria já transformar o mundo, iria já escolher a igreja, mas Jesus disse: não cabe vocês ficarem sabendo do dia, pois o dia e a hora do meu retorno cabe ao Pai. Então não se preocupe com isso, levem o Evangelho, vocês têm que fazer isso, vocês têm que se preocupar com o futuro, pois o futuro cabe a Deus. Aqui, quando a gente fala em igreja, a definição de igreja é o próprio corpo físico, somos nós somos uma igreja, e a igreja reunida é quando a gente está no templo. Então, igreja é individual, igreja, Deus, através do Espírito Santo, ele habita em mim, eu sou uma igreja. Continuando, a escolha do apóstolo Matias. 12, versículo 12. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento, onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, irmão dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo
predisse por meio da boca de Davi, acerca de Judas, aqui é o Judas Iscariotes, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério. Aqui o Pedro está lendo as escrituras do Antigo Testamento, que dizia que o Messias iria ser traído, né? No caso aqui, que é o Judas Iscariotes, tá? Se cumpriu a profecia, mais uma profecia se cumpriu aqui no Novo Testamento. Versículo 18: com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que, na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Acéldama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, propuseram 2 nomes: José, chamado Barsabás, que é o filho do sábado, também conhecido como Justo, e Matias, que em hebraico é Matatais, que é Macabeu. E orando, afirmaram: tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir a vaga desse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Aqui, meus irmãos, a gente vai ver a escolha do 12º discípulo, porque Judas Iscariotes, esse já estava morto. Aqui a escritura, já no Antigo Testamento, já profetizava que o Judas, alguém dos 12, iria trair Jesus Cristo. E esse mesmo que traiu Jesus Cristo também iria ser morto de uma maneira como aquele foi mostrado, né? Que ele foi esfacelado, ou seja, como a gente conhece pela tradição, que ele foi enforcado, ele se enforcou. E que quando Judas Iscariotes traz Jesus e recebe aquelas 30 moedas de prata, o que acontece? Ele na hora ele fica chateado, ele tem aquele remorso, ele vai até os sacerdotes e joga aquelas moedas. E o que foi que os sacerdotes fizeram? Eles pegaram aquelas moedas e compraram um oleiro, que eles chamam lá, que era um local onde eles sepultavam os estrangeiros. Foi um terreno, as 30 moedas de prata que Judas Iscariotes recebeu e que ele devolveu, jogou no chão e devolveu aos sacerdotes. Ali foi comprado pelos sacerdotes esse campo, e ali era enterrado os estrangeiros, sendo que a profecia dizia que aquele campo iria ficar vazio, iria ser uma coisa que não ia crescer nada, que não ia produzir nada. E na época lá dos judeus, realmente esse local foi um local que ficou deserto. Aqui na escolha dos 12, aqui mostrando que ali eles já começavam a se reunir. A igreja ali, eles se reuniam nas casas. A gente vê aqui que essa casa que eles estavam reunidos
tinha aproximadamente 120 pessoas. E ali estava a mãe de Jesus, estavam os irmãos de Jesus e muitas pessoas, muitos discípulos e discípulas. E ali eles oravam, eles meditavam, escondidos, porque o Império Romano perseguiam os cristãos, os seguidores de Jesus. Então eles sempre estavam às escondidas, mas estavam orando, jejuando. E ali eles estão aguardando até a chegada do Espírito Santo de Deus, que vai acontecer. E nesse intervalo eles resolvem escolher o 12º discípulo, o discípulo que vai substituir Judas Iscariotes. E ali eles fizeram a sorte, que era uma maneira que os judeus tinham naquela época de jogar sortes, ou seja, eles oravam e para que Deus pudesse dizer alguma coisa, falar no coração deles alguma coisa, porque eles estavam orando ali a Deus. E ali, entre os dois que seria escolhido esses dois eles teriam que ser pessoas que desde a época de João Batista eles conheciam Jesus e estavam na ressurreição de Jesus também. Eles viram Jesus ressurreto. Isso teria que ser a prioridade, ou seja, o requisito daquele novo discípulo seria alguém que tinha visto Jesus ressurreto e que já estava há muito tempo junto aos irmãos em Cristo. E foi escolhido Matias. E aqui eles vão ficar orando, preparando e esperando a chegada do Espírito Santo de Deus, que é o que vai trazer poder a eles para que a igreja de Cristo pudesse ser fortalecida e a pregação do Evangelho com poderes que Jesus disse para os discípulos que eles iam ter poderes, porque o Espírito Santo de Deus iria habitar neles e iam fazer maravilhas, assim como aconteceu com Jesus quando esteve aqui. Então, meus irmãos, no próximo capítulo 2 a gente vai ver como é que a descida do Espírito Santo de Deus ocorreu. Nessa mensagem de hoje a gente quer mostrar que a igreja, a união dos irmãos em Cristo, tem que uns estarem fortalecendo aos outros. Por quê? Porque a comunhão do Espírito, a comunhão com o Senhor Jesus Cristo é que vai fazer com que a gente possa estar fazendo as coisas agradando ao Senhor, em oração, lendo a sua palavra, meditando nela e procurando sempre, em primeiro lugar, as coisas do reino. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que nós possamos ter cada vez mais firmeza, que tu, Pai, fará muitas coisas nas nossas vidas. Nos enche do teu Santo Espírito, nos faz amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.